Nasceu em Sorocaba, a convite de um tio, ela se descobriu atriz. É formada em artes cênicas pela Escola de Arte Dramática da USP. No teatro, tem presença constante desde o início da sua carreira. Na TV, ela já iniciou protagonista na novela Ninho de Serpente. E ainda na TV, diversos personagens diferentes e estilos marcam a sua trajetória, como a Dona Patroa em Renascer, Narzira em O Clone, a fogosa Muricy em Avenida Brasil e Tarsila do Amaral na minissérie Um Só Coração. Ela soma mais de 30 anos de profissão, colecionando no seu currículo muitos prêmios, reconhecimento e admiração. No perfil de hoje, eu converso com muita alegria com a atriz Eliane Giardini. Eliane, super obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço. É um grande prazer. Essas palavras delicadas, eu que agradeço. E super bom ter você aqui para a gente conversar um pouco dessa sua trajetória que, como eu disse, começou na sua adolescência, por aí? Aos 17, 18 anos. Adolescente, né? E foi por um tio seu e por um mero acaso, não foi isso? Foi uma história bem mágica. Às vezes a gente fala muito sobre isso e é engraçado, porque eu estudava em Sorocaba, estava fazendo clássico e eu sempre quis ser atriz e sempre li tudo que havia sobre teatro, sobre cinema, sobre televisão, adorava esse universo. Mas era uma coisa que eu achava que, eu não pensava que eu ia fazer parte desse universo, era uma coisa bem longe. Mas você frequentava de alguma forma? Assim, como criança? Nada, ia muito ao teatro em Sorocaba, tinha uma amiga que tinha um pai que fazia teatro amador, então a gente assistia muito ensaio dele, eu ficava assim babando, ficava no camarim com os atores, adorava esse mundo, mas não era uma coisa realmente, para mim havia um abismo entre, nem pensava realmente nessa possibilidade. Você pensava em fazer o quê? Eu ia fazer filosofia. Olha! Estava me preparando para fazer filosofia, aí em julho, estava no terceiro clássico, meu tio aparece em casa, meu tio mora até hoje na Paraíba, e resolveu fazer um longa-metragem. Aí ele estava em São Paulo para alugar material, equipamento, essas coisas, e passou em casa para ver os pais. Aí eu falei, você está fazendo um filme? Ele falou, estou. Eu falei assim, nossa, eu adoraria fazer. Ele falou, vamos. Olha. Tem um papel para você, se você quiser. Tem a filha do casal que tem a sua idade. Quer ir? Mas eu fiquei tão alucinada que eu não pensei duas vezes e fui embora com ele. Para Paraíba. Para Paraíba. E a gente fez lá um longa-metragem, que acho que é o único feito na Paraíba até hoje. E qual é? E chamava Fogo, que era uma adaptação do romance dele, chamado Fogo, mas o filme virou Os Mais Violentos Dias do Vale do Piancó. E esse tio continua ator? Esse tio, ele é muito talentoso, ele é uma figura muito importante, inclusive, em João Pessoa, porque ele é pintor, ele é escritor, ele dirige. Imagina que ele fez o filme O Som ao Redor, do Kleber. Maravilhoso. E fez um outro filme, que era Verônica, e ganhou prêmio no Festival de Brasília. Os dois são ótimos. Os dois são ótimos, ele fez esses dois filmes. Então a coisa está no DNA, né? Então, e ele era muito jovem, e ele resolveu fazer um longa-metragem lá, veio para cá e eu fui embora com ele. Aí passei 6 meses lá em João Pessoa, só conversando com o povo de teatro, o povo de cinema. Aí realmente eu falei, não, é isso mesmo que eu quero da minha vida. Aí quando voltei, comecei a fazer teatro amador em Sorocaba. Sua família permitiu, tranquilamente? Tranquilamente, não teve problema nenhum. Porque aí comecei a conhecer o Paulo, Bete, ele fazia teatro amador em Sorocaba, a gente já começou a namorar. Você conheceu o Paulo fazendo teatro amador em Sorocaba. Antes da USP? Antes, daí é que a gente foi para São Paulo. E aí vocês começaram a trabalhar juntos e casaram-se, enfim, né? Tiveram longos anos de um casamento feliz com 2 filhas, não é isso? Alguma delas está aí no caminho? Tenho as duas. A mais velha canta lindamente, e é produtora também. E a mais nova está indo muito bem, ela é hoje assistente de direção do Zé Luiz Lamarim. Ela é a primeira assistente dele, há 3 anos já que ela entrou na Globo como assistente, ela trabalhava na Conspiração antes, aí agora está fazendo assistência de direção, daqui a pouco ela está me dirigindo. É isso aí, vai ser interessante, né? E também todo mundo, mais ou menos, de certa forma, música, televisão, claro. Direção. A Juliana tem músicas dela já, que já tocaram em novela e tudo, tá ótimo, que tá gravando o CD, segundo CD dela. Você ficou muitos anos casada com o Paulo, ser casada com um marido de mesmo ofício, dá uma saturação e é isso que às vezes dá um desgaste, vocês parece que continuaram amigos, são super amigos, até estão trabalhando juntos, eventualmente, né? Como é que você conseguiu preservar essa relação?
Não sei, não tem muita receita para isso, não. A gente teve um casamento longo, teve uma hora que terminou, porque havia uma relação muito fraterna entre a gente. E a gente preservou o que a gente tinha de melhor. Nós somos vizinhos, temos 2 filhas, seremos avós um dia, e é assim, é um ponto de referência para mim, e acho que para ele a mesma coisa. A gente se fala direto e tem, assim, uma relação da maior qualidade, assim. Eu tenho muito orgulho dessa minha relação com ele. Isso é sensacional, né? Isso prova civilidade, sobretudo, né? E muito afeto também, acima de tudo, eu acho. Acho que a gente tem muito afeto um pelo outro, acima de tudo. Claro que quando a gente se separou, logo que separou, né, passamos uns 2, 3 anos, assim, meio... né? Mas normal, aos poucos foi encaixando e foi tudo ficando bom. E cada um encontrando o seu espaço. Exatamente. Nessa nova relação que vai dali para frente, né? Que não é mais marido e mulher, mas pais das mesmas filhas, enfim. Vida que segue, né? Vida que segue. Você estudou teatro, como você falou, na Escola de Arte Dramática, que é uma referência, né? Em todos os sentidos. E certamente muita coisa ficou em você, no seu ofício, como atriz mesmo, assim, porque há uma diferença entre quem só tem talento e quem tem talento e estuda. O que mais ficou para você como atriz, do teu aprendizado de teatro? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, é a disciplina, né? Quando você entra numa escola de teatro, por exemplo, quando você faz, você aprende a trabalhar em conjunto, você aprende que você que você tem que estudar a respeito daquele trabalho que você faz, você tem que buscar referências, você tem que estudar, quanto mais você se atualizar, melhor para você. Eu acho que a escola, ela é fundamental na formação, como qualquer profissão, sabe? Eu acho que, obviamente, você tem que ter um talento, e o talento a escola não te dá, de jeito nenhum. A escola vai te dar o refinamento, né, para você exercer a sua atividade, entendeu? Mas é importantíssimo, eu acho. Acho que ela treina teu olhar, ela treina a tua percepção do mundo. Tudo isso é muito importante. Você faz várias peças ali dentro, você tem o tempo para você testar, ver se é isso mesmo que você quer, porque acho que como toda profissão, né, é muito sacrificada a nossa profissão. Então, se você não tiver vocação, ela fica insuportável. As pessoas pensam que tem um glamour e tal, mas ela não tem glamour mesmo. Não, a gente trabalha assim, televisão, então, trabalha-se muito, 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 muito. São muitas horas para poder fazer uma novela, né? E um trabalho bem feito, né? O glamour é quase que um reboque que vem eventualmente, né? Você falou numa coisa interessante, que é essa questão do glamour. Hoje, nós temos muita gente querendo ser ator, muita gente querendo ser atriz, e tem realmente um número imenso, muito maior, de atores e atrizes que se tinha, vamos dizer, há 20 anos atrás. Você acha que a moçada que vem hoje já tem essa consciência do ofício do ator, ou ainda está em busca desse glamour que, acho que tem de certa forma, rola? Tem de tudo, só que aí você vai aprender a duras penas que você não permanece. Né? Você pode chegar com um talento enorme e arrebentar a boca do balão no primeiro trabalho, mas se você não tiver uma formação, não tiver uma consistência, você não consegue permanecer. Porque a televisão, ela precisa de ator pronto. Ela precisa que você dê conta do personagem. Ela não te dá muito tempo para nada. Assim, nos últimos anos que vem tendo essa preocupação de ter uma preparação antes de começar a gravar, mas muito em função disso, de muitos atores despreparados que aparecem na televisão, com muito talento, mas sem nenhum preparo. Então, há uns anos para cá, você percebe que, assim, 2 meses antes de começar a gravar, tem os workshops para introduzir as pessoas no universo daquilo que você está fazendo, improvisações, coisas que tem gente que nunca viu isso na vida, entendeu? Vai aprender ali na hora, né? E aí é se a pessoa ela tem essa disciplina, se ela vai fundo nisso, ela tem uma carreira pela frente. Mas se não tem, não permanece, não consegue. A máquina come e não vai. Joga o bagaço. Nesse ponto o teatro ajuda muito, né? Estudar teatro, né? Não, o teatro é intrínseco, e aí do teatro, né? Não tem jeito. O teatro, você vai fazer uma peça, você tem ali uma peça que vai dar 1h30, 2 horas, mas você tem 2, 3 meses de ensaio para poder levar aquilo. Nesses 2, 3 meses de ensaio acontece tudo, até a formação da própria pessoa, né? Porque aí são leituras de texto, você é obrigado a se projetar naquilo que você está lendo, você buscar referências, buscar coisas parecidas, como é que você monta o universo daquele personagem, de quantas formas você pode dar um texto. Aí você vai buscar a melhor forma de dar aquele texto.
Aí é um aprendizado. Eu acho que a pessoa tem que fazer teatro, porque é a forma mais gostosa e lúdica de aprender a profissão. E atores de peso como você, de fôlego, a maioria tem essa mesma opinião. Acha que o teatro dá a régua e o compasso para o cara seguir e tem a possibilidade de ter uma carreira bem mais frutífera. Eu acho. Você tem a plateia todos os dias, você trabalha com isso, com essa energia. Cada plateia é uma plateia, cada espetáculo é um espetáculo, ele não se repete. Inclusive, quando você está fazendo teatro, é muito engraçado, porque às vezes você faz espetáculos belíssimos, geniais, onde tudo dá certo. Quem assistiu aquele espetáculo sai com a impressão de que viu o melhor espetáculo da sua vida. Aí indica. Aí a pessoa que vai assistir não está num dia... A plateia não está inspirada, porque a plateia também tem que estar inspirada. E influencia vocês do outro lado? Muito, influencia demais. Uma plateia gelada, uma plateia apática, indiferente, ela achata um espetáculo. E tem jeito de virar o jogo? É muito complicado. É muito complicado, porque é uma interação de energias, é uma coisa séria para ser estudada cientificamente. É uma coisa muito séria. A peça ela não existe assim independente. Tanto que você estreia um espetáculo, ele está 70% do que ele será 2, 3 semanas depois. Aí é que ele vai achar o caminho dele mesmo, entendeu? Inclusive, há pessoas que dizem que preferem que os críticos apareçam depois. Seria maravilhoso, que ninguém mas eles vão sempre na estreia. Quando a coisa ainda não está totalmente... Não está, ela não está testada. É incrível como a gente, do palco, a gente sente a direção, sabe? Onde você está, onde não é. É incrível, é uma coisa que não dá para explicar, só fazendo para saber como é. E olha que é fazendo todo dia. E olha, não estou falando porque, assim, comédia você ouve, digamos, a reação, mas não é só na comédia que acontece, no drama também acontece. Às vezes, no silêncio profundo, você sente, entendeu? Para onde seu personagem tem que ir. Você já viveu isso e conseguiu dar a volta? Muito. Todas as vezes. A gente estreia de uma forma, mas ele não está, sabe? Quer dizer, não vai estar nunca. Até o final você ainda vai mudando. Porque quando você faz comédia, acontecem coisas inacreditáveis. Tipo, você tem uma piada infalível. Tem uma hora que ela para de funcionar. Olha... você vai, acho que, sei lá, automatizando muito, ela para de funcionar, as pessoas param de rir. Assim, era assim, a casa caía quando você dava, aí aos poucos vai rindo menos, você perdeu para sempre aquela, não tem mais jeito, você não retoma. Aí você descobriu outra coisa, outro lugar, é impressionante. É um belíssimo exercício. O que torna viva a arte, né? Torna pulsante, né? Esse descobrir a cada dia, né? Você gosta tanto de comédia como de drama? Tanto. E para fazer também? Para fazer também. E é mais difícil fazer comédia, sob seu ponto de vista? Há quem diga que a comédia é de fato matemática. Você aposta nisso? Acho que sim. Acho que a comédia ela é mais matemática mesmo. Ela tem uma questão de tempo, é timing, sabe? O drama não. O drama ele trabalha com tempo, com pausas, com relaxamento interno até para você poder fazer, né? Eu acho que tem essa diferença, mas os dois são deliciosos. Quando é bom, né? Eu acho que só... Bom texto é bom texto. Bom texto, né? É bom texto, seja o que for. Mas tem gente que se acha mais dramático ou mais cômico e não consegue, às vezes, transitar, né? Eu procuro trabalhar muito assim, porque você fazendo muita televisão, você corre o risco de ficar numa gavetinha. A atriz de comédia, pá. A atriz de dramática, pá. Eu trabalho muito contra isso, porque eu quero vida longa na minha vida e na minha profissão. Não é? Com certeza. Então, é preciso treinar, sabe? Quanto mais ampliar o leque, melhor, entendeu? Eu venho fazendo isso assim com constância, buscando coisas bem diferentes mesmo, entendeu? Para poder eu ganhar espaço, entendeu? Dentro de cada coisa. Do seu ofício. Aliás, você faz isso com maestria, né? Você faz com muita propriedade, porque inclusive na Muricy, você é do drama comédia com uma desenvoltura como raras atrizes conseguem. Eu comecei na comédia, na verdade, com a Glória Pérez. Na década de 2000 a 2010, eu fiz 3 novelas da Glória Pérez. Inclusive, uma delas você foi premiada, mas eu queria falar sobre isso no próximo bloco. A gente precisa fazer um rápido intervalo e a gente volta com mais Perfil e Eliane Giardini para você. Não sai daí não, que é rapidinho.
volta no perfil de hoje, eu converso com a talentosa Eliane Giardini. Eliane, a gente estava falando sobre drama e comédia, você disse que gosta dos dois, passeia nos dois, e que, de certa forma, a televisão te ajudou nesse processo. E foi mais ou menos no Clone, não foi isso? Foi. Ali você descobriu o seu lado cômico. Foi. Eu não sabia, nem era um personagem cômico. A Nazira nem era tão cômica assim no começo. Ela era a irmã mais velha, que não casava, era uma solteirona e tal. Mas ela foi tomando esse rumo, Não sei se Glória começou, enxergou alguma coisa, sei lá, de repente eu fiz alguma coisa que ela achou engraçado. Aí ela começou a investir nisso e, de repente, o personagem tomou esse rumo. E eu fui acompanhando, ela foi fazendo, eu fui acompanhando e fui enlouquecendo, adorando essa brincadeira. Que acho que foi a novela que eu mais me diverti fazendo em toda a minha vida. Era uma coisa absurda. Até hoje eu tenho uma relação, assim, enorme com Calone, que era meu irmão na novela. Até hoje ele me chama de Maninha, que eu era a irmã mais velha dele e do Dalton Vig. E a gente se divertiu muito fazendo essa novela. Muito, mas a ponto assim de começar a rir, ter que parar, porque não, entendeu? Porque era muita palhaçada, muita palhaçada. E você ali descobriu um lado que eu até descobri, então exatamente, você não comecei a que descobrir. Quando você, voltando um pouquinho lá, quando você estava fazendo teatro, que você fez muito até chegar na TV, você pensava em fazer TV? Você tinha esse desejo? Porque aconteceu meio por acaso, o Abujamra te chamou e você foi fazer Ninho de Serpente, né? Quando eu comecei a fazer teatro, não tinha plano de fazer televisão, não. Não, porque eu era uma atriz alternativa, tinha um grupo, assim, todo engajado. Televisão não era uma coisa que constava dos meus planos, não. Mas também a televisão daquela época não é a televisão de hoje. Mas eu pretendia ser uma atriz de teatro, basicamente uma atriz de teatro. E o que te fez aceitar esse convite dele? A televisão começou a ficar muito forte nesse país, né? E o Abujamra era um mestre. Verdade. Né? Tinha feito uma peça de teatro com o Abujamra e tudo isso, e de repente ele me levou para fazer essa novela que ele estava montando, que era uma experiência, que era uma novela que era feita fora dos estúdios da TV Bandeirantes. Eles tinham alugado uma casa dos Matarazzi em São Paulo, que ia contar a história justamente de uma família quatrocentona. Era o Jorge Andrade, que escrevia a novela, que é um grande autor de teatro. Totalmente teatral. Né, totalmente teatral. Acho que ele fez uma ou duas novelas só, o Jorge Andrade. E o Abujamra também, um cara muito de teatro. Né? Então, e aí o elenco era Cleide Ácones, era minha avó, Beatriz Segal era minha mãe, Otton Bastos era advogado, era assim, era um elenco de feras. E eu estava estreando. E já começou protagonizando. E era protagonista da novela, porque era a filha que chegava de fora e tal, brarará. E foi uma experiência que eu achei boa de fazer, gostei de fazer. Aí comecei a fazer com mais frequência e a televisão começou a fazer parte da minha vida. Você não teve medo desse desafio, já começar como uma protagonista, num veículo que você ainda não fazia? Eu estava tão um suporte tão grande do Abujamra, ele falava, não, é você, e ele que dirigia, e ele que, entendeu? Que eu falei, era o Henrique Martins que dirigia também, mas era o Abujamra que estava ali junto e tal. Eu me sentia tão segura com ele, que eu não senti medo, não. E deu muito certo, né? Deu super certo, foi um sucesso absoluto a novela. E dali você vai pra Globo um pouco depois? Foi bem depois ainda. Isso foi em 82, 90, né, eu fui pra Globo só no final. E você trabalhei foi pra Globo? Trabalhei no SBT, fiz outras coisas. Aí eu vim pro Rio. Isso tudo você fez em São Paulo, né? Isso tudo fiz em São Paulo. Quando eu vim pro Rio, aí eu primeiro fiz na Manchete. Foi uma época que o Wilker foi contratado como diretor de teledramaturgia na Manchete. Aí ele levou uma galera da TV Globo. E aí eu fiz a primeira novela aqui no Rio, que era Helena, do Mário Prata, que era dirigida pela Denise Sarraceni e que estava começando o Luiz Fernando Carvalho. Todo mundo começando? Todo mundo começando. E aí fiz uma super relação com o Luiz Fernando Carvalho e com a Denise. Aí quando a gente fez essa novela, a Helena, na Manchete, depois eles voltaram para a Globo, não deu muito certo essa experiência, E aí Denise me levou para fazer uma novela do Manuel Carlos. Que foi Felicidade. Era uma novela das 6, acho, né? Isso. E depois o Luiz Fernando me chamou para fazer a Dona Patroa no Renascer. Que foi aí que me deu uma super chance, uma não super foi? chance, Ali um você bom personagem. Foi. E dali você foi ganhando personagens maravilhosos. Dali eu não parei, aí né? foi direto. E você gosta dessa engrenagem da TV, Gosto. que é muito diferente do teatro? Gosto muito. Gosto mesmo bastante. Trabalhando enlouquecidamente? Quer dizer, eu faço uma coisa de cada vez, eu não faço teatro e televisão ao mesmo tempo. Ainda mais agora, porque assim, a ambição artística das novelas está crescendo muito, né?
Você vê essas séries, são assim, impressionantemente lindas e bem feitas, e você faz 7 cenas num dia em vez de 30, como a gente faz numa novela, né? Mas, às vezes, trabalha 10, 12 horas, até 14 horas, entendeu? Para fazer uma coisa muito bem feita. E o que a televisão exige mais de você como atriz? Porque tem que decorar muito, né? Vocês recebem blocos e blocos por semana. O que mais exige para você, como atriz, fazer TV? Diferentemente do teatro? Diferentemente do teatro. Ai, não sei, são tão diferentes as duas coisas, tão diferentes, assim. Eu acho que televisão, ela precisa da sua disciplina. Quer dizer, teatro também precisa, mas é que televisão, você recebe 6 capítulos, na terça-feira você decupa aqueles capítulos, você decora aquelas cenas e grava de segunda a sábado, né? Tem assim uma rotina, e você tem que, dentro dessa rotina, quebrar tudo isso com o teu personagem. Entende? Assim, é um exercício bem interessante. Eu gosto muito, eu me sinto muito à vontade, muito em casa fazendo televisão. Eu gosto. Teatro é outro, quer dizer, mas eu, por exemplo, eu saio da televisão, a diferença é tão engraçada, eu saio da televisão me arrastando. Eu não vou para lugar nenhum, eu quero chegar na minha casa, tomar um banho, jantar e dormir. É isso que eu quero fazer, eu chego morta. Quando você faz teatro, você sai do teatro, se você for para casa, você fica quicando que nem uma louca. Você precisa ir para algum lugar, para um restaurante, conversar, beber alguma coisa, jantar, para baixar a tua energia. É muito interessante, é muito diferente. Esse é um comentário que as pessoas falam mesmo. Mas é a pura realidade, é para pura jantar, realidade. para conversar, quando faz televisão é impossível. É impossível. Até o Caruso faz muito, né? O Caruso... Ele faz TV? O Fagundes também, os dois, muito. O Caruso faz muito TV e teatro ao mesmo tempo. Muito, e o Fagundes também, não sai do palco. E eu não sei como aguenta, eu não aguento. Primeiro que assim, eu sou terrível, com horário, então, sabe, eu tenho que sair mais cedo, sou péssima, eu tenho um relógio cravado aqui. Então, sabe, se eu tenho que sair para um teatro, tenho que estar lá 7h30 no teatro, quando chega a televisão às 6 horas, já começa a me dar desespero. Não vai dar tempo, eu tenho que sair. O Caruso, às vezes, vai de mototáxi. E com a roupa do personagem vai fazendo, chega pronto e entra em cena. Ele já me falou isso. Eu não consigo. Ele já me disse isso. Ele saiu da Globo, pediu emprestado o figurino, porque não dava tempo de trocar, pegou a moto e foi fazer faz teatro. Isso. Ele tem uma coisa, essa peça dele que ele está fazendo, que é maravilhosa, por sinal. Você foi ver? Já espetacular. Ele encontrei você. Ele fica na porta, né, recebendo as pessoas. Isso, aliás, é bem... É incrível. É um Caruso. Ele é verdade, é verdade. Eliana, você faz diferentes personagens de estilos muito diferentes. Uma Muricy fogosa, uma Dona Patroa reprimida e por aí vai. Por onde começa o teu processo criativo? Você assiste personagens parecidos com aquele? Você lê alguma coisa parecida com aquela? Aonde você busca? É isso mesmo. Quando eu recebo uma sinopse de um personagem, você conversa com o diretor te dá o autor, o diretor, te dão, né, mais ou menos qual que é o conceito do personagem. Aí eu vou rechear essa figura, né? Qual é a época? Por exemplo, agora, a gente fez Eita Mundo Bom, uma novela passava-se nos anos 40. Então, aí você começa a procurar imagens, entendeu? Eu sou muito visual. Aí eu vou na internet, dou uma googada e começo já, anos 40. Aí e aí vou seguindo as pistas. Aí tem filmes, tem livros, tem isso, tem aquilo, referências. Eu assisti um seriado inteiro por conta disso, que falava justamente desse período da guerra e da moda chegando, e as primeiras lojas de roupa pronta. Enfim, toda uma época. Aí você vai mapeando, eu vou chegando... descobrindo onde é que pode estar um afeto, onde é que está uma coisa que me liga ao personagem, entendeu? E você meio constrói para aquele personagem, assim, como terá sido o passado dessa pessoa, como ela pensaria o futuro dela, isso passa por você? Eu não faço tanto isso não, sabe? No começo da carreira até fazia, hoje não faço essa biografia toda do personagem, não. Eu procuro me chegar na atmosfera, entendeu, desse personagem. Fiz 2 irmãos, por exemplo, aí... ia fazer a série. Antes de ler os capítulos, eu li o livro umas 200 vezes. Li o livro. Aí começa os libaneses que chegaram no Brasil nessa época. Aí você começa a estudar sobre isso, começa a ver o que eles comiam, como é que é a comida, começa a ir a restaurante libanês, como é que é isso. É assim, vai chegando, entendeu? Vou chegando na atmosfera do personagem através de todas as referências que eu puder buscar. Esse universo vai entrando em você. Vai entrando. Eu vou me apaixonando. É um processo de apaixonamento construído.
que é o oposto do que acontece na vida quando você se apaixona. Você se apaixona, depois você vai entender por quê, né? Eu não, eu vou buscando esse apaixonamento de uma forma construída, entendeu? E já te aconteceu de não se apaixonar por um personagem e não não. achar esse personagem? Não, de algum lado eu consigo chegar, em algum lado eu consigo, senão acho que eu não conseguiria fazer. Deve ser realmente difícil. Se você não encontrar nada, deve ser muito difícil. Muito difícil. É verdade. Tem coisas que eu não aceito fazer. Isso que eu ia te perguntar agora. O que, por exemplo? Por exemplo, o Wilker me chamou para fazer uma peça uns 4 anos atrás, que era uma peça, eu não lembro o nome da peça agora, mas era uma personagem, era uma peça sobre terrorismo, sobre essas coisas todas, era uma personagem que contava como ela viu o filho dela de 9 anos ser espancado e morto na frente dela. Eu falei, não tem condição de fazer essa peça. Eu não consigo nem ler, quanto mais não aguento, simplesmente não aguento. Ouviu que Eliane, mas o trabalho é esse, eu até me arrependi, porque eu teria feito um trabalho assim com ele. Sabia que ele ia embora tão cedo. Mas enfim, mas eu não conseguiria mesmo fazer, não. Todas as noites ficar ali, sabe, nesse universo. A Vera Holtz fez. Eu falei para a Vera, você não tem filhos. Ela falou assim, não é por aí não, eu tenho... E conseguiu numa boa? Ela fez, mas o trabalho, eu sei que é esse, o trabalho do ator, você veste aquele personagem, não quer dizer que você viva aquele personagem, mas eu não consigo, tem certas coisas que eu não consigo. Esse, por exemplo, eu não conseguiria. Esse eu não conseguiria fazer. Tinha tudo para fazer, mas assim, o personagem, eu falei, não, esse personagem não vou aguentar fazer. E lá você fica muito tempo envolvida com um personagem, tanto no teatro quanto na televisão. Para você, como é que funciona? Ele fica lá quando você sai ou do teatro ou da TV, ou você vem com ele, você fica com o jeito, você fala igual, como é que é para você? Você fica envolvida, assim, um tempo com o personagem, até depois, eu acho. Tem personagens que a gente fez Dois Irmãos o ano passado, a gente gravou Dois Irmãos o ano passado. Foi tão intenso, passa agora em janeiro, olha quanto tempo depois, né? Foi tão intenso que até hoje eu passo no Projac, no lugar onde era, porque era na cidade cenográfica, nos lugares que eu gravei, parece que eu vejo o personagem estar lá inteiro ainda. Tem umas coisas assim, sabe, fica. Como são histórias muito diferentes, cada um tem sua vida, sua história, seu mundo, sua época, de alguma forma, algum personagem já te ajudou na vida real? A descomplicar alguma coisa, ou a resolver alguma coisa, uma questão, tem isso? Eu acho que a gente faz um exercício muito grande de se colocar no lugar do personagem. Isso já é um exercício bastante interessante de você sair de você e entrar no personagem. É um exercício de empatia que ajuda muito, né? Eu acho que ajuda você, como quando você faz análise, quando você vai no analista e começa a falar sobre você, sobre o teu problema, de certa forma você está fora desse problema, já enxergando, é aí que atua, né? Esse deslocamento, eu acho, né? Você está muito envolvido com uma situação, aí quando você está dentro de um drama, você não consegue resolver se você estiver totalmente dentro do drama, né? Você tem que sair para observar, para analisar, entendeu? Como se você estivesse fora daquilo, né? Enxergando aquilo, entendeu? Sair da cena. Então, eu acho que o trabalho de ator tem muito a ver com isso, muito a ver com isso. Muitas vezes eu estava vivendo personagem que eu falava, e se isso fosse um personagem, né? Como é que eu resolvia isso? Aí você consegue enxergar outras saídas que você não está me enxergando estando dentro, entende? Quando você está fora, é um novo olhar. É um exercício muito interessante que as pessoas deveriam fazer. É verdade. Ajuda, né? Ajuda. Ajuda até Ajuda muito. Você esfria, entendeu? O drama. Esfria. Porque quando você está dentro, você não enxerga nada. Você está só dentro do drama, né? É verdade. Se você consegue sair e observar como se fosse uma outra pessoa que estivesse vivendo aquilo, você enxerga saídas para aquele problema que você, dentro do drama, não está enxergando. E, inclusive, deve conseguir também ver o outro de outra forma. Exatamente. Você começa a ver as pessoas quando você de se outra coloca maneira. no outro, Exatamente. por exemplo. Né? Você está em conflito com uma pessoa. Se você se coloca no lugar dessa pessoa, você consegue enxergar, né? Porque quando você está no conflito, você não faz esse movimento. Não Essa faz. É a questão, você que né? está com a certa e o outro que está errado. Sempre, né? Se né? você consegue ter empatia com o outro, consegue sair do drama e se colocar no lugar do outro, aí você ganhou o prêmio. É verdade. Você fez o exercício que todos nós, como seres humanos, deveríamos fazer. Exatamente. É a nossa lição de casa, né? Que certamente faríamos o mundo muito melhor, né? Com menos dúvida, conflito, se a gente né? conseguisse entender o outro, né? É muito difícil entender o outro. Muito, até porque a gente começa, a razão está com a gente sempre, né? Sempre. Em primeiro lugar. Você fez mulheres muito diferentes, como a gente falou aqui, uma no Clone, a Dona Patroa Reprimida, depois a Muricy, que era uma mulher muito fogosa. E você acha que, de certa forma, por exemplo, uma Muricy da vida, ela dá voz às mulheres na questão da autoestima delas?
a patroa ajuda as mulheres que estão naquela situação? A teledramaturgia ajuda nesse ponto? Responde pra gente no próximo bloco. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e voltamos com mais Eliane Jardine pra você. Não sai daí não, é rapidinho. Eliane Jardine. Eliane, ajuda ou não ajuda a televisão na construção desses personagens? Uma com, como a gente falou, Dona Patroa lá com a reprimida, a Muricy Fogosa, que namorava um cara muito mais jovem do que ela, né? Como é que você vê essa questão? Isso muda de fato? Ajuda a mudar? Muda ou não? Ajuda a mudar? Ajuda a mudar. Não é tanto assim, porque não tem essa função mesmo. De fato, não tem. Eu acho que tudo ajuda a mudar, né? Por exemplo, eu me lembro perfeitamente quando eu fazia América, que eu fazia Neuta, Viúva Neuta, e que meu filho era o Bruno Galhaço, que era gay. E ela não sabia. Tudo que ela queria era que o filho fosse igual o pai, que era como é que se fala? Machão. Não, que sobe no boi e doma o boi, tem um nome, enfim, esqueci esse nome. Mas, enfim, ela queria que o filho fosse aquilo. Ele não queria, ele queria peão. Ele queria fazer desenhos, ele queria fazer modelos, ele queria criar outro mundo, outro universo, né? E era muito interessante. Acho que foi a vez que eu mais recebi esse retorno da rua, esse feedback das pessoas de falar como era importante isso. O fato quando ela descobre que o filho é gay, como ela lida com aquilo, o choque inicial e depois como ela vai absorvendo aquilo e ajudando o filho, inclusive, com essa história, sabe? Essas coisas ajudam muito a clarear, sabe? Porque aí a pessoa vê, olha, na televisão, tá vendo? Não é um problema só seu, olha, tá lá, todo mundo tem esse problema, blá, 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 né? E se tá lá, existe, pode existir, né? Se tá dentro de um núcleo ainda de uma família do bem, uma personagem do bem, aí ajuda mais ainda e tudo isso, né? Eu acho que tudo ajuda nesse aspecto, sim. Essa questão do namorar um homem mais novo já te aconteceu com mais de um personagem, né? Você já teve essa situação mais de uma vez. Pra gente ainda é um pouco assim, é mais comum se aceitar que os homens tenham mulheres muito mais novas do que as mulheres tenham homens muito mais jovens. Você acha que isso daí foi interessante se trazer esse tema? Ajudou nessa questão? Ajuda. Não é definitivo, como eu digo, não é uma coisa assim que a partir do momento que viu aquilo, então acabou esse problema. Não, muito pelo contrário, o problema existe, é grave. Preconceito, nós somos muito fáceis de ter preconceito sobre tudo, né? Mas ajuda, claro que ajuda. Sempre tem um elemento a mais falando, olha, isso aqui acontece assim, acontece dessa forma, né? Sabe, é como se mostrasse, dá um espelho para você, né? Falando, ó, pode ser assim, pode ser assado, acontece, entendeu? Por isso que as pessoas gostam tanto de dramaturgia, eu acho. Verdade, né? Porque você se vê, né? Claro, de alguma você se forma, vê, você te mexe, né? Te movimenta de alguma forma ali dentro, alguma coisa, né? E às vezes acontece de ser muito mais semelhante, às vezes até do que uma peça de teatro, por exemplo, se você faz um Shakespeare, que pode em algum momento estar um pouco... dá a sensação de mais distância, né? Televisão dá essa proximidade, né? De resistência. Por exemplo, você está fazendo... A televisão tem muito isso. Você faz uma cena hoje, aí você volta naquela locação, sei lá, 3 dias depois para continuar aquela cena. Como é que funciona isso pro ator? Como é que você busca aquela emoção que você teve, sei lá, 3 semanas atrás? Tem uns cuidados. Por exemplo, se eu tenho uma sequência muito dramática, a gente não faz mais isso. A gente faz na ordem. Isso é uma coisa que você aprendeu a fazer, né? Não dá para você cortar isso. Até porque você nunca sabe como é que você vai chegar lá. Então, às vezes, já aconteceu. Nessa novela mesmo, Etamundo Bom, a gente chegou a regravar uma cena em virtude disso. Porque a gente fez a cena antes, o final, entendeu? E depois foi fazer a cena onde tinha o drama. E o drama foi tão grande que não casava, não juntava uma coisa com a outra, a gente regravou esse final. Mas, normalmente, a gente busca, o Jorginho busca muito, todos os diretores que eu trabalho buscam muito isso, conseguir, quando tem uma cena muito grave, muito dramática, de fazer na ordem, para justamente não acontecer esse problema. Não perder aquela emoção que você está na hora, exatamente, né? Quando é cômico ainda dá para resolver melhor, sim, não dá? Dá. É só quando é muito sério mesmo, entendeu? Quando acontece, vai ter uma briga, vai ter uma lavação de roupa suja, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai chorar, você vai se descabelar, aí você sai daquela cena e vai pegar teu carro. Essa cena que você sai e vai pegar teu carro, ela tem que trazer aquilo que acabou de acontecer. Né? Não tem como. 3 dias depois fica muito difícil. Então a gente procura fazer esta cena do drama antes, para depois, quando eu saber como eu devo conduzir aquela cena para o final, né?
É mais inteligente, inclusive, né? Exatamente. Mais evidente. Quais são os seus temores como atriz? Existem ainda, Eliane? Com tantos anos assim de profissão, ou você já acha que está tudo mais controlado? Acho que os temores são sempre os mesmos. Você sabe que uma vez eu fiz uma cena com a Maria Flor e foi muito engraçado que a gente fez a cena à tarde, num trem e tal. Aí de noite eu estava jantando com ela, porque a gente estava em Tiradentes. Falei, meu Deus, eu errei tudo naquela cena hoje que eu fiz hoje. Ela falou, como assim, Eliane? Falei, eu não podia ter feito aquela cena daquele jeito, eu fiz uma cena muito blasé, e eu não podia estar fazendo a cena blasé, porque já aconteceu isso antes. Tal. Eu me enganei, mesmo na ordem dos fatores, entendeu? Já tinha acontecido uma coisa muito grave aqui, eu não podia estar fazendo a cena do jeito que eu fiz. Aí ela falou, ai meu Deus, isso não acaba nunca. Falei, não acaba, nunca, jamais. Então, sabe, tem que tomar esses cuidados de você anotar no texto, sabe, se tem alguma coisa muito séria que você tem que se lembrar. Na cena, 10 cenas depois, você fala assim, olha, lembra que na cena 5 aconteceu tal coisa, sabe? Eu fico mandando recados para mim, entendeu? No texto, para não... Então, o medo que eu tenho é isso, de não fazer uma coisa, porque eu sou muito rigorosa, eu gosto muito do que eu faço, eu não sou uma atriz burocrática, de jeito nenhum, eu me dou ao trabalho, sabe? Adoro me dar ao trabalho, fazer coisas bem cascudas mesmo, entendeu? Buscar cada vez um desafio mais complicado. Gosto muito disso, entendeu? Então, o medo que tem é de não dar certo, de não ficar bom, entendeu? Mas não dá certo, faz parte, né? Quando não dá, arranja um jeito de dar. Na próxima vai dar, né? E o que você faz, assim, para tornar a tua carreira pulsante a cada vez? Porque, assim, são muitos anos no mesmo exercício, cada profissão na sua, mas o seu exercício é um exercício de muita doação. O que você faz para oxigenar? Bom, primeiro que eu gosto muito de fazer o que eu faço e gosto muito de assistir coisas muito boas também, para ficar cada vez mais com vontade de fazer aquelas coisas muito boas, entendeu? Então, eu sou viciada em seriados, por exemplo, eu sou viciada em cinema, eu adoro ler. Então, essas coisas todas sempre me dão vontade de fazer isso. Olha que isso, eu nunca fiz, olha, quero fazer isso agora quero fazer aquilo, entendeu? Eu mesma vou me despertando a minha curiosidade. E não é que eu faço isso... é natural, porque eu gosto, simplesmente porque eu gosto de fazer o que eu faço. Eu quero fazer isso, entendeu? Quero fazer aquilo, quero fazer um seriado agora igual aquele, assistir Justiça agora, nossa, que lindo, quero fazer um igual. E por aí vai. É muito prazeroso, né? Isso impulsiona muito, né? Isso ajuda, uma grande etapa já está vencida, digamos assim. Sem dúvida, né? Não sou aquela pessoa que o diretor tem que deixar motivada, não. Muito pelo contrário, eu acho que ele tem que baixar a minha bola, que eu sou muito motivada. E você é obediente a eles? A voz dos seus diretores? Embora, assim, com o tempo também você vai ganhando uma autoridade. Então, é muito fácil para mim hoje colocar o meu olhar, o meu ponto de vista sobre o personagem. Mas se ele vier com uma ideia melhor que a minha, eu troco numa boa, entendeu? Sem briga. Sem briga. Só se eu não achar boa, daí a gente vai discutir. Mas se ele trouxer uma ideia que eu olho e falo assim, nossa, realmente é bom isso, eu não tinha pensado nisso, eu troco na hora. Você se assiste? Você é do time que fica se assistindo? Só quando em casa já. Não, mas quando eu faço, não assisto nada. Durante o tempo que eu estou fazendo, no estúdio, por exemplo, né? Não tenho esse hábito de fazer uma cena e ir lá olhar. Fazer uma cena e ir lá olhar. Eu não consigo fazer isso, porque eu acho que isso me aprisiona, me engessa. Porque aí começo a achar que esse lado está péssimo, aquele lado está péssimo, não podia ter abaixado, sabe? Eu não gosto disso. Eu me solto, não quero ver. Aí assisto em casa. E como é que você assiste? Na boa ou fica lá se criticando demais? A gente se critica muito. Né? Muito. Mas às vezes eu me emociono comigo, acho bom, acho gostoso. Que bom, né? É bom também reconhecer quando fez alguma coisa bem feita, né? Eu gosto. Não precisa só o outro dizer, tem né? Tem coisas que eu olho e falo, tá bom isso, tá bem bom. Principalmente quando já passou muito tempo. Por exemplo, sabe, eu assisti hoje uma novela que eu fiz, por exemplo, a reprise da tarde, e falo, olha, tava bom esse negócio. Acho que fica mais fácil ainda de eu gostar quanto mais velho é. Entendeu? E quando já está acontecendo e você está assistindo, já aconteceu de você mudar um pouco por onde você estava indo? Para mim, eu assisto para isso. Assisto para isso, entendeu? Para enxergar e falar, nossa, eu não posso fazer mais isso. Isso não tá bom. Para tudo, para cabelo, para maquiagem, para roupa, para modo de falar, modo de sentar, para tudo. Eu fico assistindo tudo que eu não gosto, eu falo, pronto, acabou, não faz mais isso, não faz mais isso, não faz mais isso, entendeu? Vai eliminando, né? Há atores que dizem que figurino vira, tipo, 50% na construção do personagem. Para você também? Sem dúvida, sem dúvida.
Quando você faz a prova de figurino junto... Porque televisão é diferente, né? Não é como teatro, que você vai construindo junto, né? Você começa uma peça junto com o figurinista, junto com o iluminador, junto com o diretor, e você vai construindo junto aquele personagem. Na televisão, não. Quando você chega para fazer as primeiras reuniões, os diretores e os criadores, que é o pessoal do figurino, o pessoal de tudo, né? Todos os diretores de cada lugar já conversaram muito e já tem um conceito sobre o seu personagem. Então, quando você chega, eles já te mostram um monte de palhetas, assim, sabe? Olha aqui as cores que seu personagem vai usar. Aí, sabe, a Bette Lipek, por exemplo, chega com desenhos, assim, recortados de todos os personagens dessa época que parecem com o personagem que você vai fazer, sabe? De cinema, de todas as épocas, de teatro, de tudo. Já tem tudo aquilo ali. Aí ela já criou um conceito dela. Quando vai te vestir, já começa a montar esse personagem. Que o visual, né, de uma pessoa fala muito sobre você, fala muito sobre mim, né? O meu visual fala muito de mim, o seu fala de você. Não tem como. É verdade. Então, é o jeito que é liso, a roupa, se é colorida, se é sóbria, tudo conta uma história, né? Então, quando você se veste, bota sapato, maquiagem, cabelo, tudo, o personagem ele já está carregado, já está bem carregado de informação. E aí ajuda a completar, muito, né? Ajuda muito. Faz uma diferença. Você se movimentar dentro, né, desse personagem, desse vestido, dessa roupa, desse sapato, com essa bolsa, com esse cabelo. Acho que ajuda até a transportar, exatamente, né? Por exemplo, quando é uma novela de época, você vai lá, você botou aquilo, você vai lá nos anos 40. Eu gosto mais de fazer coisa de época do que coisa contemporânea, porque a época ela é um condutor assim direto, pá! Você bota aquelas roupas, bota aquelas coisas, aquelas joias e anda pelos lugares, pronto, você já começa... E é mais complicado de fazer? Porque é um outro tempo, é um tempo deslocado do teu? Não sei, eu gosto muito de época, eu gosto muito de época. Tem algum personagem que você ainda quer fazer no teatro? Por exemplo, você fez Jocasta, claro que deve ter muitos, mas eu digo assim, um que você deseja ardentemente, eu ainda quero fazer isso, não, tem? Não tenho. Não, um personagem que eu tenho que você... Não tenho, não. Eliane, você é uma atriz e uma mulher muito bonita, muito elegante, ou seja, é uma mulher muito interessante, realmente. A questão do envelhecimento, como é que é isso para você? Porque há atrizes que falam, quanto mais velha você vai ficando, tem menos papéis, a coisa vai se complicando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que não sei o quê. Você é desse time ou não? Ou você vive... a cada dia, a cada etapa, a sua etapa? Eu não vivo isso, não. Eu não vivo isso, não acho que seja por aí, acho que... Eu não sei, a minha história também é assim. Eu comecei a fazer televisão muito tarde, eu fazia muito teatro, comecei a fazer televisão com 40 anos de idade. Então, eu não tive esse desenho de começar novinha, protagonista, e depois começar a fazer bons personagens coadjuvantes. Eu não tive essa queda, digamos assim, que as pessoas consideram isso uma queda. Eu entrei fazendo bons personagens, às vezes protagonistas, às vezes coadjuvantes. Eu não tenho essa história dentro de mim, entendeu? Mas te preocupa essa ideia de que vou ter menos personagens ou não vou acho ter? Que, não, acho que não. Acho que talvez até seja verdadeiro para algumas pessoas. Eu não acho que para mim não é. Pelo menos até agora, eu não vivi isso. Então, não sei, não posso dizer. Você se preocupa muito com a vaidade? Você é muito vaidosa? Eu sou vaidosa em alguns aspectos. Eu sou vaidosa, assim, com o meu geral, com a qualidade de vida, com a minha saúde. Com isso eu sou muito vaidosa. Porque aí, claro que a consequência é você ficar melhor e tal. Verdade. Mas eu sou super vaidosa. Com peso, com isso, com aquilo, essas coisas, eu me cuido bastante. Mas nada exagerado. Mas nada exagerado. Você já é a atriz que você gostaria de ser? Eu não sei se tem muito isso também, sabia? Não tem uma vez lugar, né? Esse meu tio falou assim pra mim, esse da Paraíba, como é chegar lá? Eu falei, não tem lá. Porque sempre vai ter uma coisa na frente que você ainda não chegou, sabe? Que você ainda não fez, que você não aconteceu e que você quer fazer, entendeu? Acho que não tem muito esse lá. É que nem buscar o horizonte, sabe? Ele se desloca conforme você se desloca também. É verdade. A gente é movido pelo desejo. O desejo significa que você não tem, senão você não teria o desejo, né? Claro. E assim vai, a vida é assim. E a cada vez uma nova esperança, um novo desafio. Exatamente. Né? Tudo que a gente faz na vida traz uma lição pra gente. Ser atriz traz que lição pra tua vida? Que lição? Acho que talvez isso que a gente já conversou, sobre o exercício da empatia. Talvez esse seja um grande aprendizado como atriz. Talvez isso me torne mais tolerante, o exercício de se colocar no lugar do outro, de fazer um personagem que não é você. Você, às vezes, fazer uma assassina
e você procurar entender o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Então, acho que esse exercício te torna uma pessoa mais... Pode tornar, né? Pode também não, mas pode tornar uma pessoa mais tolerante, mais empática, né? Eu acho que com certeza. É. Eu acho que esse é o grande lance da sua profissão. Eu acho também. Eu acho Ser que ator você é se exercitar sensacional. para isso, entender as razões daquela pessoa e fazer isso acontecer e as pessoas acreditarem que você teve você defender o seu personagem nesse nível, entendeu? Acho que é um exercício bem interessante. É, eu concordo com você plenamente. Ser atriz para você é o quê? É tudo que eu sei fazer. E que, por sinal, faz muito bem feito. Ai, que bom. Muito bom, né, Eliane? Eliane, chegamos no nosso momento literário. Essa semana eu vou indicar 5 Esquinas, de Mário Vargas Llosa. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, é um livro sensacional que fala sobre a história de amigos de longa data e que continuam sonhando. É interessante porque fala de sonhos. Você vai indicar o quê? Eu acho que eu indicaria o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum, que é um belíssimo livro, é uma belíssima história. E a gente está começando essa minissérie, entra em janeiro no ar. Eu acho que vale a pena a leitura do livro, que é maravilhoso. E você leu várias vezes, que você disse. Então, mas que eu realmente indico. deve ser muito bacana. É muito lindo, é muito lindo. Estamos chegando no final do programa. Que Tá pena. acabando. Eu também acho, também achei. Continuaria esse papo aqui por muito tempo. O seu aplauso vai para aqui ou vai para quem? Meu aplauso acho que vai para o meu último companheiro, vai para o Nanini, que é uma pessoa que eu amei trabalhar, que descobrimos muitas afinidades e foi um prazerzão, assim, acho que meu aplauso vai para ele, que é uma unanimidade, né, no nosso meio. Eu tenho ele em altíssima estima. Tive o maior orgulho de trabalhar com ele. Acho que é um dos nossos mais eu acho, talentosos atores acho, e uma um figura dos grandes. humana irreparável. É um eu dos também grandes. sou fã de carteirinha. E a sua indignação vai para aqui ou vai para quem? Minha indignação. Ai. Eu não quero começar a falar sobre política agora, mas iria para isso, para o nosso momento político, sem dúvida. Eu também acho. Querida, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Foi um prazer imenso conversar com você. Muito mais sucesso para você e nas próximas empreitadas. Com certeza serão. E para aquela família linda que tem atores também, não falamos do Paulo. Pois é. Também seu irmão e ator, um querido. Um beijão para todo mundo, tá? Obrigada por ter vindo mesmo. Muito sucesso para você. Obrigada. E a você que nos assiste, super obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar até aqui e nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Se você quiser falar conosco, o nosso contato é perfil@tvalerge.tv. Envie as suas sugestões. Até o próximo programa TV Alerge, o canal do Povo Fluminense.